Rambo, Wolverine e o caminho da infelicidade. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse momento de reflexão. Meu nome é Márcio Siqueira e você está no Dispense. O que Wolverine, Rambo e outros personagens criados no período da Guerra do Vietnã têm em comum? Basicamente, eles são aquilo que as pessoas vão chamar de anti-heróis. Mas antes de falar sobre isso, eu quero abrir um parênteses para te falar uma coisa. Olha, se você tem roupas em sua casa, você deseja doar essas roupas, você não sabe como fazer isso, não tem condições de levar para as pessoas que estão precisando, ou não tem tempo para isso, você pode procurar uma igreja adventista mais próxima da sua casa, principalmente agora no período em que eu gravo, que é inverno, e você pode levar essa roupa e como presente você vai ganhar um livro. Então você deixa uma roupa, leva um calçado, leva um agasalho, uma roupa de cama e você recebe um livro de presente. Então procure a igreja adventista mais próximo e deixe lá essa sua doação e aqueça o coração de alguém. Voltando para a nossa história, então eu falei aqui sobre dois personagens muito famosos dentro do universo da ficção. Começando pelo segundo que eu citei, personagem dos X-Men, Wolverine. A primeira grande aparição que surgiu desse personagem foi na revista Incrível Hulk, número 181, isso em novembro de 1974. Então, esse período da Guerra do Vietnã, ou do pós-Guerra do Vietnã, é um período em que muita gente começou a se questionar sobre essa ideia do mocinho, se realmente ele era tão mocinho assim. E aí começaram a surgir personagens que não são exatamente heróis, mas eles transitam entre em alguns momentos serem heróis e serem vilões, talvez pelos métodos que eles usam, e aí por isso que eles vão ser chamados por alguns de anti-heróis. E é interessante que o personagem ele foi baseado em um animal, né? Em português, né? Eles vão chamar esse animal de glutão, deve ser porque come muito, né? É um animal que vive na região da Sibéria, regiões muito frias, principalmente no Canadá, de onde vem o personagem, né? E aí, lá, esse animal ele também é conhecido como Carcajum. E uma das frases mais conhecidas do personagem é: eu sou o melhor no que faço, mas o que eu faço não é nada bom. O outro personagem que eu falei para vocês é John Rambo, né? Eu acho que é difícil alguém que tenha mais ou menos 30 anos de idade, ou um pouco mais, um pouco menos, e que não tenha ouvido falar desse nome, não conheça o personagem ou não tenha alguma referência a esse personagem. Só que o que poucas pessoas sabem no Brasil é que o livro ele é baseado, aliás, o filme, né, já deu spoiler, é baseado no livro. O livro Primeiro Sangue, de 1972, que deu origem, né, à franquia estrelada por Sylvester Stallone, né? E é interessante que o personagem ele é programado para matar. E esse personagem que ele é programado para matar, ele é uma pessoa que está buscando a paz, mas em alguns momentos ele busca essa paz através da guerra. No livro, o personagem morre depois de ter feito algumas coisas, e na franquia do cinema o filme foi evoluindo, né? O Rambo ele vai dizer que ele é programado para matar. É interessante que algumas questões, porque ambos são criados nesse período pós-Vietnã, né? São anti-heróis. Você vai ter a faca como um símbolo, né, dos filmes do Rambo, e você vai ter as garras do Wolverine como um símbolo também. Uma característica muito interessante desses personagens do cinema, não só da época, é que eles falam pouco e batem muito. E é interessante isso, né? Porque essa figura de masculinidade que é desenhada pelo cinema, não só esses personagens, quando você vai, por exemplo, para outros filmes como O Poderoso Chefão, quando você vai para Clint Eastwood, quando você vai para outros personagens do cinema, da cultura pop, você vai encontrar pessoas, inclusive nas novelas, né, que é aquele tipo, o machão, sabe, que ele fala pouco e o que tem de resolver, ele resolve logo com as mãos, né? Inclusive o Batman tem muito disso, né? Ele fala pouco e acaba agindo muito. Só que o problema é que quando nós não falamos, as palavras elas transbordam, né?
Ou seja, se eu não falo, as palavras elas vão encontrar uma forma, vão encontrar um jeito de transbordar. E é nesse transbordamento que na maior parte das vezes vem a violência. A violência talvez faça sentido para esses personagens, que são apenas personagens. Mas na vida real, você tem uma ligação, né, entre a falta de capacidade de argumentar, de usar as palavras, de falar. Enquanto menos essas pessoas fazem isso, há quem faz essa ligação, né, vai dizer que essas pessoas também serão mais violentas. Então, se olha para uma criança, ela tem pouca capacidade de argumentar, ela não consegue falar, então ela faz, então ela é mais agressiva. Em via de regra, a criança ela é agressiva, ela vai deixando de ser agressiva na medida que os pais vão educando essa criança. Então, essa figura do homem, o machão, né, que ele é o cara que tira a bala com a própria faca, né? É a figura do cara que sofre calado, é a figura do homem que não para, que não chora, que não sente, que não sofre, mas que está sempre avançando apesar das dificuldades, que é criada no cinema, em outros lugares, no teatro também, e isso veio crescendo e nesse período então esse tipo de personagem tomou ainda mais fôlego. E algum tempo depois, mais ou menos 20 anos depois, né, na década de 90, o Roberto Carlos ele tem uma música e é chamada de Herói Calado. E ela vai dizer assim: ele acorda cedo, cedo demais, o dia nem clareou, sai de casa aquele rapaz, que nem bem dormiu, já acordou, vive preocupado, anda imprensado, mal acomodado no trem, pisa com cuidado para não ser pisado, vive com pouco que tem. Mas quando o dia vai nascendo, olha ao céu e pede a Deus: meu Deus, me ajuda a seguir. Pega no pesado, corpo suado, calo nas palmas das mãos. Esse herói calado, um abençoado, o nome dele é Povão. Com suor molhado no rosto, olha ao céu e pede a Deus: meu Deus, me ajuda a seguir. Meu Deus, me ajuda a carregar essa cruz, me mostra o caminho de luz, me pega pela mão, me conduz. Essa música do herói calado, você vai encontrar um eco muito forte nessas histórias que eu mostrei, desse personagem que é calado, que não fala e que resolve com as mãos aquilo que tem de resolver. Ele fala pouco e ele faz muito. E nós aprendemos, o homem masculino, eu estou falando aqui de masculinidade, né? Ele aprende com os modelos que lhes são fornecidos, com os modelos que são expostos. Esse indivíduo ele vai aprender o que é masculinidade com os modelos que estão diante dele, que são expostos, os exemplos que são apresentados para ele. E é interessante que durante um tempo na história, né, aí você tem esse vazio. Então, esse mesmo homem que trabalha muito da música do Herói Calado, do Roberto Carlos, esse homem, então, ele não tem tempo para a família. E se ele não tem tempo para a família, então esse garoto, e aí eu estou falando agora de um pai e um filho, ele tem que aprender em algum lugar esse modelo de masculinidade. Só que ele acorda, quem acorda é a mãe, e aí a mãe o arruma, e ele vai para a escola, na maior parte das vezes ele vai lidar com professoras, e aí ele volta para casa à tarde, e às vezes vai lidar com uma babá, com a empregada, com a secretária que ajuda em casa. E ele tem esse vazio, né? Nessa ausência, você tem esse vazio, que é o vazio dessa figura. Então a gente cresce num período em que a figura masculina, você tem esse modelo do machão, que é um modelo que não é válido para a vida real, pode ser válido para o cinema, pode ser válido para outros meios, mas para a vida real, quem convive com essa pessoa sofre. E o outro exemplo que você tem é uma ausência dessa figura masculina. E nessa ausência dessa figura masculina, esse indivíduo não sabe o que é ser homem. E aí eu estou falando aqui no sentido mais amplo da palavra. Ele não sabe
ele não tem essa masculinidade. Essa não é uma discussão sobre homossexualidade e as questões que envolvem isso, mas a gente está falando de uma pessoa que não sabe como se portar, porque o indivíduo ele aprendia como se portar quando ele ia trabalhar com o pai. Então, por exemplo, o pai trabalhava numa oficina, ele ia trabalhar junto com o pai, e nesse relacionamento com o pai ele descobriu o modelo de masculinidade, que na maior parte das vezes também não era bom. Então ele estava ali na oficina, né, tinha um cartaz de uma mulher seminua, e ele ouvia os palavrões do pai, etc. Era um modelo que não era positivo, mas era um modelo. E aí eu estou falando em linhas gerais, né? Ou o indivíduo ele ia para a lida, né, para a roça, junto com irmãos, junto com os pais, e ali o pai, os meninos, né, estavam muito ligados ali aos trabalhos que o próprio pai fazia, e ali ele ia aprendendo como um homem se comportava. Se esse modelo que ele tinha era um modelo positivo, a chance dele se comportar melhor, a chance dele tratar melhor a sua família, a chance dele ser um homem mais honrado, a chance dele ser um homem mais cuidadoso, tudo isso aumentava. Se esse modelo era um modelo falho, a probabilidade que ele repetisse os mesmos erros era maior. Mas ele tinha esse modelo, e hoje a gente tem esse vazio, essa ausência. E essa discussão de masculinidade tóxica, ela veio ganhando repercussões cada vez maiores. A exemplo de, no ano de 2018, o dicionário Oxford, que todos os anos seleciona algumas palavras que são palavras muito procuradas no Google, você tem um aumento de pesquisas dessas palavras, mas também são palavras emblemáticas, são palavras que normalmente estão atreladas a uma causa, a uma perspectiva, a uma visão. No ano de 2018, a palavra que eles elegeram foi a palavra tóxico. E é interessante que a terceira palavra que eles elegeram foi masculinidade. Então, essa pesquisa por masculinidade tóxica no ano de 2018, há 2 anos atrás, você teve um aumento desse tipo de procura. E por que a gente teve um aumento desse tipo de procura? Porque a gente viveu um movimento, né? No ano de 2017, veio crescendo para o ano de 2018, a hashtag MeToo, né? Teve uma atriz de Hollywood, né, que disse que havia sido abusada, e ela posta essa hashtag, ela convida outras pessoas que também foram abusadas para que postem a mesma hashtag. E aí você tem uma reviravolta, né? Você tem as pessoas indo de preto pro Oscar. Não sei se você se lembra dessa história. E no final das contas, tiveram pelo menos 200 pessoas do alto escalão de Hollywood que foram afastadas dos seus cargos. E aí isso também entrou no mundo do esporte, isso entrou em vários lugares, em várias esferas, isso foi se espalhando. No mundo religioso também. E o que me chama a atenção é que nessa questão toda vivida, esses homens que agiam dessa forma, eles agiam dessa forma possivelmente, em grande medida, pela influência que eles receberam ou pela ausência dessa influência. Então, a ideia de pertencimento, de posse, em que a mulher, a parceira, ela é uma posse, é um objeto que deve ser controlada pelo homem, e mesmo quando essa pessoa, que em vários casos nem mesmo era uma parceira, né? E aí eu estou falando no relacionamento conjugal, não era uma namorada, não era uma esposa, não era uma noiva, mas o indivíduo ele se sente no direito de que o seu desejo seja atendido, mesmo que o desejo do outro não seja, mesmo que o outro não tenha desejo. E essa questão, né, é uma questão muito cultural, né, essa visão dessa masculinidade, né? Então eu me lembro quando eu era criança era muito comum, né? Então passava uma moça e aí aqueles assovios, aquele gracejo, aquele negócio todo, aquelas piadinhas de mau gosto, mesmo que aquilo trouxesse constrangimento para quem estava sendo alvo dessas piadas, ainda assim se mantia. E esse comportamento tóxico, a ideia de que o desejo masculino ele é mais importante até mesmo que não haja consentimento, é uma questão culturalmente muito forte. Essas questões, você vai perceber isso muito claramente. Algum tempo atrás, há mais ou menos uns
10 anos atrás, eu fui almoçar numa casa em que as mulheres só poderiam comer depois que os homens acabassem de comer. Nós comemos, os homens, né? E eu reparei que, aliás, não tinha percebido que não tinha mulher comendo. Aí depois que a gente já tinha conversado bastante, já era quase 1h30 da tarde, e aí o chefe da casa, né? Ele disse assim, olha, vamos sair da mesa para que as mulheres possam comer. E eu fiquei olhando aquela cena e me perguntando, né? Eu estou falando de 10 anos atrás, 2010, 2012, mais ou menos. E eu fiquei pensando nessa questão, né? O quanto que ainda hoje essas questões elas são reais, elas ainda estão diante de nossos olhos. Às vezes acontece de, por exemplo, uma mulher ser estuprada. E aí alguém pergunta assim, mas que roupa que ela estava usando? Que interessa a roupa que ela estava usando? Não interessa o horário que ela estava usando. Interessa que ela teve os seus direitos violados. Direitos esses que não deveriam ter sido violados, obviamente. Então, essa figura masculina, ela precisa rever os seus conceitos. Ele não precisa deixar de ser masculino, mas ele necessariamente precisa deixar de ser tóxico. E quando que é tóxico? Quando faz mal para o outro. Já que eu falei para vocês sobre Guerra do Vietnã, no começo da história, eu vou falar mais uma história sobre a Guerra do Vietnã para a gente finalizar a nossa reflexão de hoje. Hu Van Tan, de 82 anos, e seu filho Hu Van Lang, de 42 anos, eles foram encontrados esqueléticos e vestidos com uma tanga feita de casca de árvores, quando foram levados, aparentemente contra sua vontade, para a população, para a cidade mais próxima que havia. Esses dois homens, eles viveram nas florestas do Vietnã por 40 anos. 40 anos. E apesar deles viverem nesse local, eles montaram uma casa na árvore, né? E eles dormiam lá, se alimentavam do que aparecia na floresta. E eles viviam ali. Então, contra a sua vontade, eles saíram desse lugar. Por que esses homens viviam ali? O pai, Hu Van Tan, de 82 anos, na época tinha 42 anos, lutava na Guerra do Vietnã e depois de ter uma bomba que foi explodida perto de sua casa, matou sua esposa, matou outros familiares, ele pega o filho mais novo, e foge com ele para a floresta. O problema é que tem 40 anos que a guerra terminou, mas ainda assim esses homens vivem na floresta. Essa talvez seja a figura mais explícita da realidade masculina. O mundo é outro. As guerras que aconteceram há 40 anos atrás já não existem mais. Hoje são guerras diferentes. E talvez um comportamento que era aceitável há 40 anos atrás já não acontece mais. Já não é mais aceitável. E essa talvez seja a hora da gente sair das cavernas da vida, sair das florestas da vida e entender que nós estamos em um mundo civilizado, ou aparentemente civilizado, ou supostamente civilizado, em que a gente espera que a gente cresça nesse processo, que a gente se comporte de forma melhor, que a gente busque a pacificação e viver de uma maneira diferente. E dessa forma, abandonando então a toxicidade e não a masculinidade. E assim, eu digo para você, dispense viver uma vida que destrua a você e a sua família.